nos entregamos à meditação da palavra do Senhor, nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor libera, tudo aquilo que o Senhor traz para a nossa vida, não tem como a base a condenação, e sim a orientação. Por meio da palavra, o Senhor nos orienta aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é santo, aquilo que enche o coração dele de alegria. E hoje o nosso tema é crescendo em meio à tentação. Isso é possível. Na verdade, seria até interessante se perguntar para qualquer um aqui quem nunca foi tentado ou quem não é tentado. Se existisse alguém sequer que pisou nessa terra e não houve algum desejo relacionado a isso, é impossível. Então nós entendemos que tentação é algo do cotidiano do homem, e não porque o homem simplesmente caiu, porque mesmo antes de Adão cair, de Eva cair, eles eram tentados. Lúcifer, ele foi tentado e ele vivia completamente na região celeste, ele vivia em pureza, ele era um querubim da guarda, ungido pela própria parte do Senhor. Então nós vemos que tentação não é algo, um bicho de 7 cabeças, não é algo exclusivo de alguém. Tentação, se os anjos passaram, nós também passamos. E por isso nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender a agir da maneira correta, a agir da maneira que Cristo agiria. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 a 14, está escrito assim: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A Bíblia fala que abençoado é o homem que conseguiu resistir à tentação. E nós entendemos porque que o texto tinha que classificar que abençoado é quem resiste, porque na maioria dos textos, quando o homem é um homem de Deus sério, ou uma mulher de Deus séria, quando ela caía em pecado, ela nunca se sentia abençoada. É impossível que alguém que ama ao Senhor de verdade e caia em pecado se sinta abençoado pelo próprio Deus. Por isso a palavra está nos mostrando que abençoados são aqueles que resistem, aqueles que foram postos à prova, mas por causa da sua fidelidade a Deus, o Senhor preparou uma coroa de vida para aqueles que amam a Ele. Veja bem, a coroa de vida é para aqueles que amam a Ele. Então nós precisamos aprender a amar o Senhor. Continua aqui: homem algum ao ser tentado diga, por Deus estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Deus, ele não tenta o homem, Deus, ele prova o homem. É algo que é totalmente diferente. O que a palavra está dizendo para nós? Não pense nós que é Deus que está tentando nos tentar a levar-nos ao pecado. Meu irmão, eu e você precisamos entender que todas as vezes que nós somos tentados a ir ao pecado, não é o Senhor que está nos levando. Porque Deus, ele não é tentado pelo mal. É isso que a palavra está nos dizendo. Então eu não posso olhar para você e falar assim: querido irmão, Deus está tentando eu, Deus está tentando provar eu nisso.
Não, irmão, não é Deus. A palavra fala que é o seu desejo do seu coração. Lembra o que a palavra do Senhor nos diz? Que do coração procede as saídas da... Guarda o teu coração. Então, no mesmo lugar que nós vemos que do coração nós temos a saída da vida, do mesmo lugar que nós vemos que o coração é importante, que nós devemos guardar ele, resguardar, proteger, isso nos mostra que dentro do coração do homem existe uma sensibilidade às questões existentes. Então eu e você, nós devemos guardar, entendendo que até o nosso próprio coração, ele nos engana. Por isso nós não andamos movidos pelo que nós desejamos. Quando nós conhecemos ao Senhor e nós passamos por lutas, por provas, por tentações, sentimentos de fracassos, sentimento de desistência, mas nenhum desses sentimentos podem ser maior do que a palavra que Jesus liberou para nós. Então nós cristãos, nós não andamos movidos por essa nuvem de sentimentos. Nós que começamos a viver e se relacionar com o Senhor, agora nós andamos movidos por uma palavra. Amém? Se eu fosse andar movido pelo meu sentimento, eu não estaria aqui hoje. Mas o meu sentimento não pode me governar, porque se ele me governar, eu abandono o propósito. Irmão, quantas das vezes nós abandonamos aquilo que o Senhor tem por nós, porque nós não sentimos desejo mais de fazer? E eu quero dizer para você, a fé não tem sentimento, mas ela faz sentir. A pessoa que tem fé faz ela sentir totalmente diferente. A fé ela não é movida pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu desejo, pelo que eu estou sentindo. A fé é movida por aquilo que eu acredito que está escrito. Então quem tem fé, ela não sente, ela age, ela crê, ela acredita e ela vive. Meu irmão, então é possível nós crescermos em tentação. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós resistimos ao diabo. O que eu acho que é em Pedro, fala, 1 Pedro. Resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Porque tentação não tem nada a ver com ele, mas tem tudo a ver comigo. Então o que acontece? Eu resisto, ele foge. Mas quando nós vamos falar sobre os assuntos da carne, da natureza adâmica no homem, nós precisamos entender que nesse assunto carnalidade não tem como eu orar. Não adianta eu orar para apagar o fogo da minha carne. Não, eu tenho que fugir dela. Minha carne nunca vai se converter. Então às vezes eu e você nós podemos estar errando quando nós estamos orando por coisas que o Senhor está falando assim, foge. E às vezes eu e você estamos orando e falando, Senhor, eu não estou tendo força, eu não estou conseguindo passar por aquilo ali, mas é porque que Ele está falando para mim assim, para de orar e foge. Tem certas coisas na vida, irmão, que nós precisamos fugir. Fugir não é sinal de fraqueza em certas situações. O problema é eu e você acreditar, não, é que eu sou forte demais e se eu fugir, como que eu vou me sentir? Meu irmão, o que a gente vai sentir pouco importa, o que nós não podemos perder é a comunhão. A comunhão é sempre mais importante. Zelar por ela. Então nós entendemos que a carne ela não se converte e muito menos se submete ao governo do Espírito. Por isso que nós vemos sempre uma luta entre o Espírito e a carne. Porque aqui está falando de dois governos, uma disputa que há entre o Espírito e a carne para governar a vida do homem. E entenda que o homem, ele vai agir segundo o governo que está sobre ele. Então, se o homem está governado pelo Espírito, todas as suas ações serão movidas pelo Espírito. Então, se o homem está governado pela carne, todas as suas ações serão governadas pela carne.
Então existe essa disputa dentro da minha vida, da sua vida. Eles brincam, né? Eu sei que é uma brincadeira. Eles falam assim: quando o velho homem foi entrando no batismo, nós achamos que ele ia morrer afogado, mas mal sabíamos nós que ele sabia nadar. Então ele está nadando todo dia, tentando sair daquele sufoco para pegar eu e você de novo. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Eu acho que a tristeza da carne é quando ela ouviu assim Jesus na cruz falando assim: está consumado. O que ela está falando assim? Agora não adianta, existe um governo que ele vem forte aí, um governo poderoso. O governo é de Cristo. Então nós estamos entendendo que para me crescer no meio da tentação, eu preciso fugir das obras da carne. Quem anda ao lado da tentação está andando em uma corda bamba prestes a cair. O que você quer dizer com isso, Elton? Eu quero dizer que quem anda ao lado dela é como quem quer andar ao lado aqui da quina aqui, ó. Isso é uma tentação. Quem está andando do lado dela está sujeito, a probabilidade de eu cair aqui é 80% maior do que eu cair aqui. Então o que eu quero dizer com isso? Existem lugares na vida que nós não precisamos andar, e nós só andamos porque nós queremos. Porque eu entendo que aqui eu estou seguro. Se aqui eu estou seguro, para que eu vou me tentar andar por aqui? Só sabe realmente a dor de uma queda quem um dia caiu. Irmão, não espera cair para saber qual que é a dor, não. Não espera. Quem brinca com a tentação, ela cai no pecado. A gente não foi chamado para brincar com a tentação. Não existe homem de aço, Superman, Mulher Maravilha aqui no reino de Deus, não. Imbatível. A Bíblia nos mostra que grandes homens e mulheres de Deus erraram. Mas erraram por quê? Porque talvez não deram a devida atenção a esses tipos de orientação. Porque a orientação, segundo Provérbios, quando ele vai falar: filho meu, atenta-se às palavras do teu pai. Está falando, filho meu, que quando você atenta para as palavras do pai, você não precisa sofrer tanto na vida, porque o que o pai está te ensinando é útil para poder viver. Mas às vezes nós queremos só aprender o que não presta, infelizmente. Mas hoje eu e você estamos aqui para aprender algo que pode nos salvar do dia mau. Amém, irmão? Tiago, ele deixa claro que a tentação não é fruto do diabo, e muito menos a ação de Deus. Deus, ele não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus prova. Em Salmos 11:5 fala: o Senhor prova o justo. Não está falando que o Senhor tenta o justo. O Senhor prova o justo. Provar é diferente de tentar, por mais que possa ter uma similaridade, uma semelhança entre as palavras. Deus, ele prova o seu caráter, mas não leva você ao pecado. O diabo, olha, o diabo, ele leva você ao pecado e distorce o seu caráter. Porque o diabo, ele trabalha debaixo da tentação. Não é ele que tenta, mas ele trabalha debaixo. Deus prova, ele quer te restaurar, quer te transformar. Amém? Um dos exemplos básicos que todos nós já ouvimos muito na palavra de Deus, e eu acho que é um texto que às vezes mensalmente alguém pode citar, é quando Deus chega para Abraão, para provar Abraão, não tentar Abraão, e fala: Abraão, me dê o teu único filho Isaque. Deus, ele não estava tentando Abraão, mas estava provando o coração dele. Então Deus, em alguns momentos de nossa vida, ele pode provar os nossos corações. Ele é Deus, ele tem esse direito. Porque às vezes nós mesmos não sabemos o que existe dentro de nós, e ele quer trazer para fora, para mostrar isso para nós, trazer uma realidade que está escondida. Porque quando essa realidade é trazida para fora, Deus, ele pode restaurar. Assim como ele restaurou, eu acredito, as motivações de Abraão, quando ele subiu para entregar Isaque ao altar.
ao altar do sacrifício. Mas veja bem que quando Deus provou e pediu, Deus mesmo tinha provisão. Ele só queria saber se Abraão estava disposto. Então muitas das vezes em nossas vidas, Deus com muito amor, Ele pode provar os nossos corações para sabermos o que nós estamos dispostos a fazer. Existem algumas coisas que é muito difícil de obedecer, e eu acredito que uma delas seria sacrificar o nosso próprio filho. Isso fala de amor. Então nós precisamos entender que quando Deus está provando alguém e quando somos nós mesmos que estamos cedendo aos nossos desejos. O diabo, ele só trabalha com a ferramenta que eu entrego para ele. A Bíblia fala que o maligno não toca os filhos de Deus, os nascidos. Se ele não toca, o que ele faz? Ele espera que eu e você entregamos a arma para que ele possa agir. É nós que damos a ele direito ou legalidade de poder atuar. Por meio das tentações que nós não trabalhamos em nossa vida. Então o diabo, ele trabalha nos desejos do nosso coração. E a intenção dele é sempre poder potencializá-los. Às vezes eu estou sentindo algo, porque quem sente, ele tem reflexos na vida. Todas as pessoas que são tentadas em determinadas áreas, ela tem alguns reflexos nessas áreas. E a Bíblia deixa bem claro que o diabo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão. Se ele fica ao nosso derredor, quer dizer que ele é um bom analista de comportamento. E ele está nos analisando para saber onde ele pode agir. Aí ele vai usar aquilo que está escondido dentro de nós mesmos. As tentações que nós não resolvemos na nossa vida. Amém, irmão? Entenda isso. E para que isso aconteça, ele distorce até a verdade e transforma a verdade em meia-verdade. E meia-verdade, por mais que possa se parecer com a verdade, continua sendo uma mentira. Uai, Wellington, eu não entendi nada. Falei assim, ó, só você entendeu o que a serpente estava falando para Eva. Não foi isso que Deus disse. Deus disse isso. O que o diabo estava falando para Jesus? Joga-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens, para que não tropeces em alguma pedra e nem caia. O que ele estava usando, irmão? Ele estava usando a palavra como meia-verdade. E aqui existe um problema grande, por que Eva, ela cedeu a meia-verdade que a serpente estava lhe dando, porque Eva não prestava atenção naquilo que Deus estava falando. E o nosso maior problema é não prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco em nossa vida. Porque às vezes pode se apresentar alguém até com a palavra de Deus para ter o intuito de nos derrubar também. Não, irmão, isso nunca acontece. Não é à toa que tem falso pastor, falso mestre, falso apóstolo, falso profeta. Está tudo usando a palavra, irmão. Não vai usar livro de bruxaria, não. Vai usar a palavra. Quando os nossos desejos gritam dentro de nós, o diabo aproveita desse grito e nos apresenta alívio instantâneo para este momento. O que isso quer dizer? Que às vezes nós estamos que nem uma panela de pressão, estamos prestes a explodir. E ele vai chegar com a mão dele e falar assim, eu posso puxar o pino e te esvaziar. Um alívio momentâneo para aquele desejo intenso que o homem está passando. Mas nós precisamos entender que o alívio momentâneo que ele tenta trazer para mim e você é com um preço e um custo de um sofrimento prolongado. Quando alguém cede, irmão, quando cede esse grito e aproveita o alívio que ele proporciona, essa pessoa ela tem um sofrimento em sua vida prolongada. Isso não é culpa do Senhor. O Senhor deixou bem claro, escolhei pois a bênção. Abençoada é sempre a pessoa que escolhe Deus em todas as diversidades que a vida podem promover para você, circunstâncias. Nós somos tentados a agir de várias maneiras em vários setores da sociedade e
todas as vezes que algo vai contrário ao meu ou ao seu desejo, o diabo sempre vai nos apresentar o jeitinho brasileiro para a gente fugir daquilo ali e sempre sair por cima. Mas às vezes no reino é perdendo que se ganha. Só perde quem quer ganhar sempre. Nós precisamos entender, amém? Então a tentação, ela vem com a sutileza do prazer, e o seu intuito é nos tirar do ambiente que Deus criou e preparou para nós. Isso é o que ela quer. E o ponto, se puder anotar, anota. Tenta memorizar isso que eu vou falar. O ponto de gatilho da tentação sempre vai ser a audição, a visão e o tato. Não tem como nós sermos tentados por algo que nós nunca vimos, ouvimos ou sentimos. Para que a tentação ocorra na minha e na sua vida, é necessário que haja um contato, seja físico, auditivo ou visual. Sendo assim, a tentação, ela é fruto do que eu sinto, do que eu ouço e do que eu vejo. E se nós trabalharmos nessas 3 colocações que eu dei agora, nós estaremos mais seguros para não podermos cair, para não cairmos, para permanecermos de pé. Se nós dermos filtrar, vamos falar assim, se nós filtrarmos o que nós vemos, o que nós ouvimos e o que nós sentimos, o diabo ele já perde muito contra nós. Porque quando eu filtro, eu tiro as toxinas, eu tiro aquilo que vai me fazer mal. E o nosso maior problema hoje é não conseguir filtrar o que os meus olhos estão vendo, o que os meus ouvidos estão ouvindo, ou o que o meu coração está sentindo. Filtra, irmão. Hoje nós estamos aqui para entender essas 3 áreas. Todo mundo tem, irmão. Vai falar para a minha moça, olha aqui, como que uma mulher se sente tentada a comprar algo se ela não abrir um site na internet e aparecer ali promoção, do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta, o marketing trabalhando para que o desejo do coração dela seja concedido. E ela olha aquilo ali, se ela não tivesse visto, ela não sentiria o desejo, mas a partir do momento que ela viu, nossa, uma sandália, R$50 na promoção, está na promoção, ela começa a ficar tentada. Mas se ela não visse, irmão, ela não seria tentada por aquilo ali. Mas aí pode acontecer algo. Não, eu não vi, eu não abri um site, mas aí chegou a irmãzinha. E aí, amiga? Você viu? Ela falou, não vi não. Nossa, mas tá vendendo umas sandálias. Aí ela começa a ser tentada pelo quê? Pelo que ela está ouvindo. Porque aquilo ali entra dentro do coração dela. Ela falou assim, eu não vi não, eu estou ouvindo agora, mas agora eu quero ver. Eu quero poder ter esse acesso. Você está entendendo, irmão? Então eu devo fugir do desejo de sentir o que eu não posso sentir, de ouvir o que eu não devo ouvir e de ver o que eu não deveria ver. Quando eu fujo dessas 3 realidades, eu evito transtornos em minha vida. E a maioria das dificuldades que alguém enfrenta é por falta de continência e postura. E é o que eu falei, fugir nem sempre é uma derrota. Às vezes fugir pode se tornar em uma grande vitória. Amém, irmão? Beber uma água aqui que eu falo demais. Então, irmão, foge da aparência do mal. Não dá oportunidade ou espaço para aquilo que vem te tirar daquilo que Deus criou para você, desse ambiente, desse relacionamento. Ser forte, irmão, é admitir as nossas fraquezas. A maior força do homem é saber que ele não é forte o suficiente para vencer todas as lutas da vida. Então, em algumas deles, ele pode simplesmente dizer, cara, eu sou fraco. É difícil para o homem ou para a mulher dizer que eu tenho fraquezas para aprender a vencer na vida ainda.
todo mundo quer passar a imagem de que é perfeito. Meu irmão, perfeito é Jesus. Talvez nós sejamos maduros em reconhecer em nós mesmos algumas debilidades ou fraquezas. A maioria das pessoas que morrem afogadas são aquelas que têm a capacidade de nadar. As que não têm a capacidade de nadar, elas sequer entram na água ou pulam em lugares perigosos. Muitas pessoas que acreditavam que estavam capacitadas, habilitadas para poder nadar em certos lugares perigosos, elas pularam ali. Mas alguém estava falando assim, não é porque você sabe nadar que você deva fazer isso, isso é perigoso. Você não precisa andar na beira do caminho, nessa linha bamba, não pule. Muitos que pularam, não voltaram mais. Não voltou, irmão. Porque às vezes não é só sobre a nossa capacidade, nossa força, é sobre nossa sobriedade, seriedade, postura, sinceridade. De entender, eu sei que eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu não sei o final disso. Então eu não estou disposto a jogar minha vida fora para um momento de prazer, um momento de loucura, ou um momento para parecer para qualquer pessoa que esteja na minha volta. Amém? Nunca acredite. Irmão, nós nunca precisamos acreditar que nós podemos andar do lado da tentação e nunca nos afogarmos nela. Nós precisamos fugir desse lugar. É o único jeito da gente crescer, irmão. É o único jeito de Deus nos levantar. É fugir do lugar que nos faz mal. Amém? Tem gente que cria, dá nome e alimenta aquilo que um dia irá derrubar ela. Nossa, que loucura, tem gente que cria, dá nome e alimenta. Nós, muita coisa, é bichinho de estimação. Vocês vão entender. Permitindo que tal coisa tenha intimidade e viva ao seu redor, sem uma devida restrição. Restrição é uma limitação. Nós precisamos limitar algumas pessoas, algumas coisas ao nosso redor. Isso não é religiosidade e nem fraqueza. É sabedoria. Muitas pessoas poderiam viver uma vida totalmente diferente se tivessem limitado algumas áreas da sua vida, se tivessem dado devidas restrições. Eu garanto que quando eu estou falando para você, nós temos exemplos ao nosso lado de pessoas que nós amamos, que nós entendemos por causa da palavra, que se tal pessoa desse limitação de ação para algo ou alguém na vida dela, a vida dela seria totalmente diferente. Nós temos muitos exemplos ruins. Por isso nós precisamos aprender com os exemplos que nós temos. Isso é sabedoria, em vez de querer ser inteligente, aprender errando consigo mesmo. Amém, irmão? Sei que não é para dar muita glória a Deus, não é glória a Deus, irmão. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. O que nos capacita diante do Senhor, a Bíblia fala que o obreiro aprovado é o obreiro que maneja bem a sua. Então não tem como, irmão, querer ser obreiro do Senhor, querer servir ao Senhor, querer fazer alguma coisa para o Senhor sem entender o que a palavra tem para nós, sem entender o poder que existe nela, a orientação, o caminho para a vida. Olha para você que interessante, eu vou abrir aqui e vou ler Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore realmente parecia agradável, boa para alimento, aos seus olhos, uma árvore desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e comeu, e não satisfeita, deu também ao seu marido. Sabe o que isso significa, irmão? Que ninguém está satisfeito em cair sozinho. Quando alguém cai e está do seu lado, sempre vai querer te levar junto. Ninguém está satisfeito, irmão. Então, às vezes, nós queremos sustentar algumas pessoas que já caíram na nossa vida. A maior forma de você sustentar é dizendo a verdade, mas não participando do que ela quer que você participe. Sabe por quê? Porque ela perdeu o prazer. E sabe o que ela quer fazer comigo e com você? Que nós percamos o prazer também de servir a Deus.
para entrar nesse estado de miséria. Ninguém é feliz em cair sozinho. E todo aquele que cai se torna feliz quando vê outra pessoa caindo com ela também. Então, Eva, ela viu. Lembra que eu estou falando dos gatilhos para que a tentação seja estabelecida na vida do homem ou da mulher? Eva começou a ceder à tentação quando deu ouvidos à serpente. Eu e você, nós precisamos tomar cuidado ao que damos ouvidos, porque existe esse ponto de partida para que nós caiamos na tentação, assim como a visão. Então, o que eu tenho ouvido, o que você tem ouvido, ou o que nós temos ouvido, e o que nós temos feito com o que ouvimos. Isso é o filtro que eu estou falando. Nós precisamos filtrar, irmão. Nós não alimentamos somente do que a terra proporciona para nós, nós alimentamos de palavras. Você está sendo alimentado aqui por quê? Pelo ar? Então, quando você ouve, você sempre se alimenta daquilo que você está. E se você não souber rejeitar o que você ouve, te faz mal, quebra sua comunhão com o Senhor, a consequência é que isso vai te tornar forte para fazer aquilo. Vai te dar coragem. Amém, irmão? Amém. Segundo que a gente analisa no versículo aqui é que, pelo fato de Eva ver aquela árvore, ver aquele fruto, o versículo nos diz que quando ela viu, ela disse: nossa, esse fruto é muito bom, agradável aos meus olhos. E aí ela desejou ele. Meu irmão, se parecesse um espinheiro aquilo ali, ela nunca ia ter desejado aquilo ali. Mas agradou aos olhos dela. Se ela não tivesse ouvido a serpente, não teria olhado para o lugar errado. E ao olhar para o lugar errado, nasceu o desejo de consumir o fruto do pecado. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós temos visto e ouvido, pois os nossos desejos estão ligados a isso. As nossas vontades. Toda tentação é uma oportunidade para fazermos o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Porque a tentação, ela revela ela revela o nível que nós estamos. Então, se ela vem e não consegue nos derrubar, ela entendeu. Ele está acima disso. Está acima do que ele está sentindo. Está acima do que ele está desejando. Então, é impossível que haja tentação sem haver também uma revelação do nível e da postura que nós temos no reino. Amém? Quando você se dá conta que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa ou a errada. A tentação, ela sempre nos apresenta uma escolha. Embora a tentação seja uma das principais armas de Satanás para destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar você. Todas as vezes que você escolhe o bem em vez de pecar, você está desenvolvendo em você mesmo o caráter e a força de Cristo. Porque quem venceu o pecado? Ele venceu, irmão. Ele venceu a tentação. Então, quando eu começo a vencer o pecado, vencer a tentação, eu estou me tornando semelhante de verdade com quem Ele é. Então, nós entendemos essas três esferas do gatilho da tentação. Nós entendemos ela para que nós eliminamos ela, para que nós tiramos dessas armas da visão, da audição, do tato, do contato, as balas para que elas não atirem contra nós. Amém, irmão? Porque senão nós seremos totalmente prejudicados por isso. E o maior problema é que quando eu não fico simplesmente tentado, mas eu acabo me levando para o pecado.
Eva viu o fruto da árvore, por isso sentiu um desejo imenso dentro do seu coração. E eu quero mostrar para vocês alguns textos para vocês verem o poder da visão. Seja para quem olha para o lugar certo, como para quem olha para o lugar errado. Porque um dia Isaías disse assim: eis que eu vi o céu aberto e Deus sentado no trono, e havia anjos, com duas asas voavam, uns cobriam o rosto, outros cobriam os pés. Uns diziam uns aos outros: santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. De maneira que tremeram os batentes do templo, e a glória do Senhor foi revelada. Ele viu. Quando ele viu isso, Isaías entendeu: ai de mim, que sou homem pecador, e habito no meio de homens de impuros lábios. Olha para você o poder da visão. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu realmente quem ele era e qual era o estado dele. Então no reino nós precisamos entender isso. Gênesis 38, vou ler isso aqui. 15. É um dos textos que eu quero trazer para tentar somar com esse gatilho da tentação, sendo um dos mais poderosos a visão. Por isso Paulo diz que os seus olhos estão fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus. Porque Paulo, ele sabia que se ele olhasse para qualquer outro lado que não fosse Jesus, ele cairia. Então quando Paulo ele fixou o seu olhar em Cristo, Cristo o sustentava. Essa era a convicção dele. Era como se nós entendêssemos. Paulo fala assim: eu não posso tirar os olhos dele em momento algum, porque quando eu tiro os olhos dele para olhar para o outro lado, o meu coração é tomado dele. Então Paulo ele tinha essa convicção. Ele sabia o alvo, ele sabia o que ele queria, ele sabia para onde ele deveria olhar para cumprir o propósito da vida dele. E um dos nossos maiores problemas é não sabermos para onde nós devemos olhar para cumprir o nosso propósito. Eu quero dizer para você: os nossos olhos têm que estar fixados em Cristo. Porque quando eles estão fixados em Cristo, o nosso coração é dele. Amém? Olha esse texto assim: assim que viu, assim que avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te. Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse a sua própria nora. E a mulher indagou: o que você me darás em troca para me possuir, para coabitar comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que o mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que eu te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: teu selo, teu cordão, teu cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Estou falando do poder da visão. Quando Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que era agradável aos seus olhos, o que aconteceu com Eva? Além de ouvir, ela caiu. E agora nós temos aqui mais um homem, Judá, conhecido demais, andando por um caminho. E a Bíblia nos fala que ele viu uma mulher. Mais um ponto ao gatilho: visão. Ele viu essa mulher. E quando ele viu essa mulher, irmão, algo que já estava dentro dele já começou a pular para fora. Ativou a prostituição que já existia dentro dele. Porque a Bíblia diz que os olhos são a janela da nossa alma. Então quando ele viu essa mulher, ele não viu simplesmente como uma mulher, mas um objeto e uma oportunidade de ter os seus desejos sexuais supridos.
E veja que tentação, irmão. Se ele tivesse parado no olhar, irmão, se ele não tivesse intencionado, se ele não tivesse ido até ela, se ele não tivesse criado um meio para que esse relacionamento aconteça. Eu quero te mostrar o poder da imoralidade na vida do homem de Deus e na mulher de Deus. Nós vemos que antes de acontecer qualquer coisa, a mulher pediu o quê? Um penhor. O que ela está dizendo? Não tem como você entrar nesse lugar sem fazer uma aliança comigo. Para você entrar e ter o que você quer, você precisa se aliançar comigo. Então a suposta prostituta, para se relacionar com Judá, pediu o penhor com um selo de uma aliança que resguardaria ambos. E olha que troca boa foi essa que Judá fez. Judá queria dar a ela um cabrito. Ele queria pagar de sua maneira. Porém o preço de uma tentação não resolvida, o preço desse pecado não é pago da maneira que Judá deseja. Judá, ele queria colocar o nível dessa troca, dessa aliança e o que ele queria dar. Mas essa mulher falou assim: não, você quer, eu estabeleço o nível, eu estabeleço aquilo que você tem que me dar, Judá. Então o pecado não é pago da nossa maneira, ele é muito mais custoso e danoso à nossa vida do que poderíamos imaginar. Por isso, tratar as tentações para que possamos crescer em Deus é não perder o que Ele já nos deu. Porque eu garanto, irmão, por menor que você possa achar que você seja, eu garanto que Deus, Ele já depositou algo dentro do teu coração e só está esperando isso sair para fora para você poder exercer. Então quando a tentação ela vem tentar suprimir isso na vida do homem, porque o homem que não trata as tentações na sua vida, ele pode ir bem por um tempo, mas quando ele cai, ele joga tudo por água abaixo. Então nós vemos que essa prostituta, sua nora, que ela se vestiu de prostituição, ela ditou o preço que seria pago. O problema aqui é que quem não sabe o valor que tem em sua vida, daquilo que Deus deu, troca por qualquer desejo do seu coração, por qualquer tentação. E foi assim com Esaú e a sua primogenitura. Esaú, ele chegou da casa, só para você ver, a tentação é diferente, mas é uma desgraça de qualquer forma, irmão. Ele chega cansado na casa dele, e ele estava com fome. E ele não entendia o valor daquilo que Deus já tinha dado para ele, que era o direito da primogenitura. Existia valor, dinheiro nenhum comprava aquilo no mundo. Mas pelo fato dele não saber o valor, estar tentado, com fome, com um forte desejo, ele pegou aquilo que Deus deu para ele e entregou por um prato de lentilhas. Ele perdeu o direito, irmão. Às vezes o Senhor, Ele nos abençoa, existe algo de valor em nós, mas por nós não sabermos, nós perdemos alguns direitos no reino. Nós entregamos às vezes para as pessoas, para o inimigo. E nós precisamos aprender isso. Então nós vemos que ela falou, a primeira coisa que Tiná falou para Judá é: eu quero o seu selo. Vou ler um texto aqui para vocês entenderem isso aqui. Tiná se vestiu da prostituição e pediu para Judá: eu quero o teu selo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, olha o que está escrito aqui, ó. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia. Havia um selo, ele ungiu um selo, o selo do Espírito Santo. Então dá para fazer esse paralelo. Para nós vivemos uma vida de prostituição, ou para que essa mulher falasse para Judá: para você viver isso, Judá, para você ter o que você deseja, Judá, eu quero o selo de Deus na tua vida, eu quero a presença do Espírito Santo que está na sua vida como um penhor.
Você está disposto, Judá, a entregar a presença do Senhor para ter o desejo que o teu coração te pede neste momento? Judá, ele não entendia o valor da presença de Deus, desse selo, aquilo que Deus tinha dado para ele. E quem não entende a preciosidade do Espírito Santo em sua vida, troca a presença dele por qualquer momento, irmão, por qualquer coisa. A Bíblia fala que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela. Com certeza, a nora dele conhecia a fraqueza dele que ele não conhecia. Por isso ela se vestiu da maneira correta para derrubar ele, esse suposto homem de Deus. O segundo pedido dela: eu quero o teu cordão. Eu quero que você entenda bem isso aqui. O cinto dos sacerdotes usados, eles eram feitos de linhos torcidos. Na época, o que o sacerdote usava não é que nem essas fivelas nossas, não. Porque nós é moderno. Tem umas que até o corrinha, você só puxa, não precisa nem de usar aquele negocinho de encaixar. Na época, eles torciam linho, a linha. E o cinto que o sacerdote usava era um cordão trançado desses linhos e dessas linhas. Esse cordão, ele identificava os sacerdotes. Existia um cordão exclusivo deles, consagrados, assim como existia um óleo da unção, que também era consagrado e era proibido qualquer pessoa fazer da sua forma. O que essa aliança imoral pedia para Judá, para satisfazer os desejos e a sua tentação, era o seu sacerdócio, sua postura dada por Deus para exercer um ministério e um governo. Não, irmão, Judá ele não tinha isso, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, ele perdeu isso, irmão. Judá viveu no mesmo tempo que Melquisedeque, onde nós estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, mas ainda está falando para nós que Jesus, ele saiu como o leão da tribo de... Jesus é o sumo sacerdote partindo dele. Então, quando Judá não trata o seu coração e cede à tentação, ele entrega o seu ministério nas mãos da prostituta. E sabe qual que é o problema interessante que eu estava pensando? É que Judá, ele cedeu à tentação, mas mais tarde ele chega e fala para um dos seus servos, ou ele mesmo, eu não lembro direito, e fala assim: vai lá pagar o penhor da aliança que nós fizemos, leva o cabrito. Mas quando eles chegam para entregar o cabrito, a mulher não estava mais lá. Ela já tinha levado o selo, ela já tinha levado o bordão, e ela já tinha levado o cajado dele. Ah, meu irmão, se você entender isso, se você entender isso, prostituição leva tudo embora, irmão. O cajado, ele fala da autoridade e pastoreio, seja na comunidade ou no lar. A imoralidade, ela vem destruir o homem de Deus na sua família, igreja e comunidade. Judá não entendeu o preço de ceder à tentação. Ele chegou diante da prostituta com o Espírito Santo, com o sacerdócio, com o pastoreio. Ele era governo, ele era líder da sua tribo. Mas quando Judá voltou para sua casa, existia algo diferente nele. Ele já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque a troca que um homem e uma mulher de Deus faz com a prostituição leva tudo aquilo que Deus deu para a pessoa, e ela volta só com prostituição para casa, vazia. Perdeu o penhor, perdeu o selo, perdeu o bordão, perdeu o cajado. Porque a prostituição não tem poder de nos dar nada, mas ela tem poder de nos arrancar tudo. Ela nos arranca tudo, irmão. Então hoje nós estamos cientes dessa tentação, se nós cendermos, e a sua capacidade de destruição. Tentação, ela está literalmente ligada ao que os nossos olhos estão fixos. Veja que Eva viu, Judá viu, mas existe um texto bem interessante também, que a Bíblia fala que Davi, em uma vez, ele, em vez de ir para a guerra, ele ficou dentro do palácio e resolveu dar uma passeada assim sobre o terraço do palácio. E quando Davi, ele começa a passear, ele viu uma mulher se banhando. Se você entender isso, irmão, se nós entendermos isso, nós tomaremos muito mais cuidado daquilo que nós temos posto diante dos nossos olhos.
Davi era rei, irmão. Ele estava no governo. Mas quando Davi não cuidou daquilo que ele olhava todo dia, Davi cedeu à tentação e caiu. E olha o estrago que Davi trouxe para a vida dele, para a família dele, para o reinado dele. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado. Eu já dei para vocês Judá, Eva, Davi. Vocês querem mais um exemplo de tentação? E Sansão viu em Timná uma mulher filisteia. O que Sansão fez, irmão? E se Sansão não tivesse visto, talvez seria uma bênção, mas porque ele viu que ele não deveria ter visto, irmão. Já tem 4 exemplos mostrando o poder da visão do homem de Deus, seja ela quando ela está no local correto ou quando está no local errado. Quando está no local correto, nós somos abençoados, mas quando nós olhamos para o que nós não devemos olhar, olha o poder de uma visão distorcida. Então, meu irmão, para nós crescermos em meio à tentação, eu e você, nós precisamos entender que os nossos olhos têm que estar que nem os olhos de Paulo, fixados no autor e consumador da nossa fé, e que todas as vezes que ele tentar olhar para qualquer lado que não seja ele, nós temos cuidado de trazer de volta esse olhar para ele. É para ele, irmão, é somente para ele que nós devemos olhar. Não existe problema na tentação. Existe problema na consumação da sugestão de ato que ela nos causa. Desobedecer a Deus, ir contra os seus princípios, satisfazer a mim mesmo, buscar os meus desejos. Veja que a tentação ela pode ser movida por várias coisas. Tudo depende da fraqueza que cada um tem escondida, não tratada. A queda da tentação imoral, ela trouxe sentença a grandes homens de Deus e mulheres, sentenciados a perder a identidade, a autoridade, ministério, presença, enfadados a uma vida limitada somente por esses desejos, que a cada dia tornava-lhes mais vazios e insaciáveis. Para vencer isso, irmão, só tem uma atitude que nós podemos fazer, irmão. Para a gente crescer em Deus, no meio da tentação, só tem uma coisa. Gênesis 39, 6, 13. A Bíblia nos relata de um homem que ele tinha tudo na vida dele para dar errado. Abandono, rejeição, maus tratos, vendido como escravo. Meu irmão, José tinha tudo para dar errado se ele não tivesse a convicção que Deus tinha dado para ele um sonho. E por causa dessa convicção, meu irmão, José manteve a postura em todas as circunstâncias ou cenários que a vida proporcionou para ele, sendo favorável ou não. A mulher de Potifar, meu irmão, lançou os olhos sobre ele. E lembra que ela olhava, e por causa que essa mulher olhava para ele, ela ficou tentada a ter ele. Ficou tentada a ter um relacionamento oculto. Não existe relato, pelo menos nas versões que eu li, que José olhou para a mulher de Potifar, porque ele entendia que o ponto de contato da tentação seria quando ele começasse a olhar para ela de uma forma diferente, com um desejo diferente. Todos os dias da vida de José, José desviava os olhos daquilo que poderia derrubar ele do governo que Deus tinha para a vida dele. Provérbios 5 fala muito disso. Mulher imoral, foge. Então, o texto da mulher imoral, mas tem homem imoral, tem tudo, irmão. Não importa. O que for imoral, foge disso. O que vem para te tirar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, foge disso. Não atrasa. Ou eu falo isso para mim mesmo, que eu e você, nós não venhamos atrasar aquilo que Deus deseja fazer por meio disso. Veja que José, ele fechou os 2 pontos de contatos fortíssimos, visual e auditivo. Quando ele fechou esses 2 pontos, ele estava vencendo a tentação, vencendo o desejo de querer sentir o que não poderia sentir, de fazer o que ele não poderia fazer. Só vence a tentação quem não olha para ela e quem não dá ouvidos para ela. Quer vencer a tentação, irmão? Não olha e não dá ouvido. Não olha e não dá ouvido. O que nós temos visto e ouvido. A serpente, ela sempre vai se apresentar de várias maneiras, buscando te trazer prazer, e um prazer a custo da presença do Senhor.
Agora nós precisamos entender que o homem e a mulher de Deus que não olha ou não ouve a tentação, o diabo faz questão de fazer outros olharem para ele, outras pessoas ficarem tentadas para ele, a fazer coisas escondidas. Foi isso que essa mulher fez. José, ele não tentou, não ficou tentado, e por isso o diabo falou: ele não está tentando, então eu vou levar a tentação na casa dele, eu vou levar a tentação na porta do quarto dele, eu vou levar a tentação aonde ele está trabalhando, não importa, ele não quer, eu levo. Então o diabo ele começa a trabalhar, eu levo. E a mulher de Potifar, ela queria fazer coisas escondidas com José. Veja que ela sempre tentava agir no oculto, quando ninguém estava vendo, sempre trazendo um relacionamento escondido do seu senhor, Potifar. Quanta tentação agarrou José, quanto apertou o negócio mesmo, irmão. O que José fez? José fugiu. Então, meu irmão, o terceiro ponto para nós vencermos e crescermos em Deus, além de ver e ouvir, é fugir. Apertou, irmão, foge. Apertou, irmão, não importa, vaza fora, irmão. Não espera para ver o que acontece, não. Se você tem propósito, se eu tenho propósito, nós precisamos entender os nossos limites estabelecidos. Se eu vi que eu cheguei no limite, eu preciso fugir. Amém? Porque se nós não fugirmos, nós seremos tentados a abandonar o posto estabelecido por Deus em nossas vidas diariamente. Um posto vago é um ponto de entrada para todos os males. Quando eu cedo à tentação, eu saio do lugar que Deus estabeleceu para mim e entro no lugar que o diabo deseja que eu estivesse, sobre o seu controle, sobre a sua condenação, sobre a sua vergonha e sobre as suas consequências. A tentação tentou tirar de José o posto de comando, e se José caísse, meu irmão, que seria dos seus pais no Egito, dos seus familiares? Meu irmão, quer outra? E se Jeú caísse quando Jezabel se pintou? O que teria sido do governo de Acabe e Jezabel? E se Jesus caísse no deserto tentado pela fome, irmão? O que seríamos de nós? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós caímos e cedemos à tentação, não é somente nós que sofremos, mas todas as pessoas que estão na nossa volta. Nosso lar, a nossa igreja, a nossa comunidade. Não fique pensando eu em você que o meu pecado é o meu pecado, porque se fosse assim, Adão ficava com pecado, a terra não se tornava maldita. Mas nós vemos que quando Adão cedeu, toda a terra foi maldita por causa dele. Amém, irmão? Vou acabar agora. 9 horas? Estou correndo. Quando Jezabel viu um homem firme no propósito, ela se vestiu de sensualidade para derrubar Jeú. E sempre será assim quando nós estivermos entrando no propósito. O diabo sempre irá se pintar da maneira que nós gostamos ou que nós atraímos. Porque José e Jeú estavam prontos para enfrentarem a tentação, seja da sensualidade, da imoralidade, de roubar no governo, de extorquir o povo. Porque eles tinham um propósito para cumprir, eles estavam convictos. O medo de Jezabel foi quando olhar no meio do caminho e falar assim: aquele cara ele está cavalgando como um louco. Mas é um louco que ama a palavra do Senhor, querendo cumprir o propósito daquela palavra que foi liberada sobre ele. Ah, irmão, quando alguém vê alguém cheio do Espírito, pronto a viver aquilo que Deus tem para ele, todo mundo vai chamar ele de louco. Porque a vida dele compete somente a uma coisa: cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Amém? Ceder à tentação não tem nada a ver com o lugar que você está e com quem você é. Veja que Adão caiu no jardim e Jesus permaneceu no deserto. Adão não tinha necessidade de nada, Jesus era tentado pela fome. Veja que não é o ambiente e as circunstâncias que dirão se eu cairei ou não, e sim quem eu sou. É quem eu sou, irmão. É quem você é, irmão. Não é a circunstância, não é a tentação, não, irmão. É quem nós nos tornamos nele. É porque nós sabemos que nós temos um propósito para cumprir, assim como Jesus tinha. Ele sabia para que ele veio. Enquanto eu e você não soubermos para o que nós viemos fazer, qual é o nosso propósito, nós estamos sujeitos a ceder à tentação
impedidos de poder crescer no reino. Amém, irmão? Fica de pé. A certeza de quem eu sou nele e o que eu vim fazer permite que eu passe por várias circunstâncias sem medo de ceder. Porque nós temos identidade, ministério e propósito. Quando eu sei o que devo fazer, eu também sei o que eu não devo fazer. Amém, irmão? Tentei correr aqui, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Oi? Amém, Deus é bom. Então o louvor é esse for. Eu espero que você possa ter entendido essa palavra. É orientação para que nós vivamos bem. Para que nós não percamos o posto que o Senhor deu para a nossa vida. Todas as vezes que eu e você estivermos prestes a ser promovido no Senhor para fazer algo ou exercer, a tentação, ela sempre vem antes tentar tirar o nosso foco. Não tire os seus olhos de Jesus, porque nós somos tentados pelo que nós vemos. Então, se todos os dias nós olhamos por Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu te quero, eu sou tentado em ter a Tua presença, eu não sei viver sem o Senhor, eu te desejo. Mas todas as vezes que nós não olhamos para Ele, nós perdemos espaço dele em nossos corações. Amém? Não entendo sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo,
apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, Deus. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. ao te Conhecer todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Então liberta-me de mim, Deus. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém, irmãos? Foge, irmão, da aparência do mal, foge da tentação. Vai viver o que o Senhor tem para a sua vida. Queria pedir que você fechasse seus olhos comigo. Um minuto. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Deus, que nós possamos ter sabedoria para agirmos conforme a tua palavra, para que nós possamos sair do lugar de perigo, do lugar que nos afasta de ti, do lugar que entristece o teu Espírito Santo, Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, para que nós possamos crescer em ti, Senhor, dia após dia, glória após glória, até que nós nos tornamos, Senhor, varões perfeitos, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor possa nos dar uma injeção de ânimo, porque eu sei, Deus, que compete, Senhor, e é prazeroso obedecer a ti. Mas eu também sei, Senhor, que tristeza, que angústia, que ansiedade, que vazio que me dá de viver longe do Senhor, praticando o que eu desejo. Então, Senhor, nos dá força para podermos viver o teu propósito e a tua vontade, Senhor, para que o governo do teu Espírito Santo seja pleno sobre nós. Abençoa, Senhor, o coração de cada um com a presença do teu Espírito Santo. E guia-o, Senhor, ao teu propósito, ao teu chamado para eles, para que eles possam cumprir a tua vontade. Assim, Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, deixa eu dar um recadinho rápido, poder sentar. Cada dia que passa está melhor, né, irmãos? Que palavra, eu gravei tudo.
porque a internet hoje não estava ajudando muito, mas eu gravei. Assim que terminar o culto, eu vou subir para o YouTube e vou mandar o link para os irmãos que estão em casa. Amém? Porque na gravação ela não tem cortes, não tem pique, tá? Para que os irmãos possam... Porque essa palavra, irmãos, assim como a de ontem também, e as últimas, acho que foi a Jaine que disse, a gente deveria pegar todas essas palavras, sabe? E tá todas elas aí, tá no YouTube, tirar um tempo e revê-las. E essa questão, irmão, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Com essa palavra hoje eu entendi que tem como nós não cairmos em tentação. Porque assim, na tentação, é mais fácil de resolver o problema, mas antes da tentação é melhor ainda. E como é que eu fujo disso? É tirando os meus olhos disso. Irmãos, eu sei o que me faz pecar. E essa lição de hoje, irmãos, vem nos ensinar como crescer em meio à tentação. E esses exemplos que foram passados aqui, essa palavra que foi liberada aqui, irmãos, foi uma bênção na minha vida, na nossa vida. E amanhã o assunto sobre tentação continua, né? Porque hoje nós aprendemos como crescer em meio à tentação. Amanhã talvez nós vamos entrar numa área de como vencer a tentação. E já está ali quem vai ministrar para nós, a Estherzinha está lá atrás, já chegou. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. É nossa filha amada, discípula amada. Amém? E vai ministrar amanhã a palavra de Deus. Pensa, irmãos. Pensa. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. Pensa. Então amanhã nós vamos estar falando sobre isso, vencer a tentação. Hoje nós aprendemos que é possível crescer. Nossa, quando você falou de José, cara, eu fico imaginando, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quantos sofrimento aquele José não passou daquela mulher insinuando para ele. E ele preferia olhar para Deus. Ele preferia olhar para outra coisa. Nossa, a Bíblia diz assim que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então, o apóstolo Tiago diz que o pecado, ele começa com engodo, né? Dos olhos, com concupiscência, né? Dos olhos. E aí vem aquele ditado que a gente conhece, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Amém, irmãos? Então é isso, louvado seja Deus. Eu já vou fazer o meu ritual, né? Que é chegar em casa e ouvir tudo de novo, né? Felipe está assim para mim, nossa, meu pai gosta demais. Porque além de eu ouvir de novo, eu coloco no DVD do carro e eu escuto de novo. Ministração ontem da Esther, da Jaine. Nós tivemos um problema na transmissão do som, um pedaço, mas o que eu dei para recuperar ali, para ouvir de novo. Amém? Então é isso, irmãos, amanhã, 27º dia, amém? Estamos aí com muita força, né? Com muita vontade de crescer em Deus, de amadurecer em Deus. Os irmãos que vão amanhã, nós tivemos um probleminha aí com o ônibus, né, irmãos? A empresa tem que fazer um cadastro da viagem, amém? E o ônibus era de 23 lugares, e a empresa só liberou 13 lugares. Por causa da pandemia, né, e etc. Então,
alguns irmãos eu pedi a gentileza, expliquei para eles. E como é um café para pastores e líderes, eu priorizei levar as pessoas que estão mais aqui no altar, para ter um contato lá com o pessoal, mas não é desfazendo de nenhum dos irmãos. Eu peço mesmo, encarecidamente. A gente estava levando alguns irmãos para poder estar com a gente, para poder criar esse ambiente de relacionamento. Mas infelizmente, irmãos, se não fizéssemos isso, sei lá como é que chama lá, não ia liberar a nota da viagem, irmãos, a NTT, né? E a gente ia correr um risco, de repente, de ser parado, né? Uma fiscalização. Então a gente tem que andar certo, andar correto com as coisas, amém? Então, eu já avisei alguns irmãos, avisa o Maico para mim, que eu ia levar ele, tá? Em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos que tenham essa compreensão. Eu dei preferência, irmãos, porque eu quero levar o Luizinho, por exemplo, que cuida aqui do áudio, para estar lá com o pessoal do áudio e vídeo lá, durante a transmissão, para estar junto. O pessoal do louvor que está indo, nós vamos bater um papo, já falei com o Christian, vamos ter um tempinho lá para bater um papo, sabe, irmãos? Então o objetivo dessa viagem, eu disse para o meu cunhado, né, que ele pediu para ir, etc e tal, e eu falei, vou te levar, mas o objetivo dessa viagem é isso. Só que infelizmente eu tive que chamar ele lá, e ele também arrumou um outro serviço, não vai ter jeito, então deu tudo certo. Então assim, eu quero que os irmãos entendam que essa viagem, ela não é um turismo, não é um passeio, a gente não está indo passear, a gente está indo buscar, né, as coisas que edificam, para que a gente possa aplicar aqui na nossa igreja. Então por isso eu abri mão, né, eu conversei com os irmãos, avisei lá no grupo, mas eu peço aos irmãos que compreendam, por favor. Vai ficar mais difícil, porque o custo, né, já não é barato, mas isso é investimento, amém? Eu não vejo isso como gasto, não, é investimento, porque amanhã a gente vai colher isso que a gente está semeando, amém, irmãos? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, lembrando que quem não ceiou, algumas pessoas não ceiaram domingo passado. O irmão presbítero Sebastião vai estar ministrando ceia domingo, amém? Após o culto aqui na igreja, tá bom? Então, quem não ceiou vai poder ceiar. Que Deus possa abençoar. Deus continua abençoando o Wellington, amém? Em nome de Jesus, tá certo? Quero só lembrar os irmãos que não haverá domingo de manhã de novo o nosso ensino, amém? Porque nós estamos levando naquela leva, nós estamos tendo culto aqui todo dia, amém, irmãos? E é um ensino que a gente está recebendo aqui. Nós vamos ter apenas domingo o culto das 17 e o das 19, tá bom? Então domingo pela manhã não haverá o culto, amém? Então só para os irmãos saberem, mas assim que nós terminar essa jornada nossa, aí volta com força total o culto de ensino no domingo pela manhã, com o nosso evangelista irmão Wellington, responsável por isso, amém? Senhor, muito obrigado, leva-nos em segurança para a nossa casa, em nome de Jesus, que nós possamos entender essa mensagem, Senhor, nós possamos aplicar ela verdadeiramente em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, ó Deus, crescer em meio a qualquer tipo de tentação, que dá-nos força, Senhor, ó Deus, que os nossos olhos, ó Deus, eles estejam focados no céu, no Senhor, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, e que a nossa boca, Senhor, seja para declarar a Tua palavra. Pai, eu oro nessa noite, eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, e agradeço, Senhor, por cada um deles, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, e sobre todo Israel de Deus. Todos digam: Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.